Bom dia a todos, meu nome é Ari, sou voluntário do Grupo Espírito Fraternidade Caieiras. Estamos reunidos mais um domingo aqui em torno do Evangelho de Jesus para refletirmos sobre seus ensinamentos. Nesse instante, como sempre fazemos, vamos pedir a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos ampare, nos ilumine, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente. Hoje nós vamos falar sobre Evangelho e Dinamismo. Esse trecho está em Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Lá no 35 está dizendo que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando as enfermidades e moléstias entre o povo. E ele fala que, vendo as multidões, ele teve grande compaixão, que andavam cansadas e desgarradas como ovelhas e não têm pastor. E aí ele diz a seus discípulos: a seara, a tarefa, é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, os trabalhadores. E ele fala aos seus discípulos: rogai então ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para a sua seara. Dinamismo significa atividade, energia e vitalidade. O Evangelho ele não combina com a apatia, com a preguiça, com a falta de ação. O Evangelho tem que ser acompanhado com ação. E há pessoas que estimam vida contemplativa para atingir a Deus e compreender seus ensinamentos. E muitos impõem uma solidão, às vezes, em lugares longínquos, difíceis de difícil acesso. Como se a solidão fosse um sinônimo de santidade. Muitos evitam o pecado e o pecador, ou lugares e situações como as companhias profanas ou pecaminosas, esquecendo que a verdadeira santidade está na força, na vontade, e não na presença de pessoas ou lugares. Aí tem que lembrar que um diamante, quando é encontrado na natureza, é uma pedra bruta. Ele não tem aquela aparência que a gente está acostumado a ver aquele brilho intenso, reflete a luz com uma força incrível. Para chegar naquele ponto, ele tem que ser trabalhado. E esse trabalho é um trabalho bruto. Corta o diamante, óleo o diamante, tira as arestas, tá? É isso que vai refinar e vai apurar o valor do diamante. E com Jesus a gente vê que a gente não vê ideia de repouso, como preparação para o céu. Ele não fala contemplem a Deus. Ele mesmo não fugiu ao contato das pessoas. Tá? Ele não ficou restrito lá num cantinho da sinagoga, fazendo a pregação. Não esperou por ser procurado para suavizar o sofrimento de ninguém, e a aflição das pessoas. Ele mesmo foi ao encontro dessas pessoas. Ele recebeu doentes, ele auxiliou leprosos, ele restituiu a visão a cegos, ele reergueu os paralíticos. Não ficou parado. Na própria multidão ele doutrinou a entidade da sombra, ele reequilibrou muito. Mateus fala que Jesus percorria as cidades e aldeias, ensinando os templos aonde ele encontrava templos ou no local que ele estava, pregando a boa nova e curando. Ele não encontra ele descansando, passeando, de folga, tirando férias. Quando ele vai ao monte, ao deserto, não é uma fuga, é uma renovação das energias que ele está fazendo para se dedicar novamente à atividade. E ele não se revela aquele pregador que a gente vê, cheio de filosofia, de fala bonita e mansa, cheio de letras, discurso bonito, mas ele foi aquele que estava pronto para servir, ele estava pronto para a ação, não era só no blá blá blá. Ele presta assistência à sogra de Pedro, ele vai na casa de Levi, que era um coletor de impostos, ele não está se preocupando com que local que ele estava, ele tinha segurança da situação dele,
Ele não impõe condições também para nenhuma missão. Olha, eu só vou ser, né? Ele vai aonde for necessário, ele usa a roupa que ele tem. E Maria de Magdala, que é uma pessoa que todo mundo tinha preconceito, que era considerada prostituta, né? E ele não está nem aí, ele não esquenta a cabeça com isso. Ele vai lá e aconselha. Eu tinha preconceito de religião, eu perguntava se pessoas era judeu ou ortodoxo ou não, se era samaritano ou não. Aonde for, ele esclarecia, amparava e salvava. E ele deixa claro que o poder de Deus não estava lá nos templos, mas que vai ao encontro da necessidade, da dor e da miséria. Pessoa contemplativa, o Papa Francisco, uma homilia recente, diz que a pessoa contemplativa é aquela que compreende a importância das coisas, né? Mas essas coisas não roubam o seu coração e nem bloqueiam a sua mente. Antes, pelo contrário, serve de escada para chegar a Deus, né? Para ela, tudo é portador de significado do Altíssimo. É o Papa dando, esclarecendo a questão contemplativa, né? A pergunta 657 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga, né? Se os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito aos seus olhos de Deus? E os Espíritos respondem não, pois se não fazem o mal também não fazem o bem, são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele. Ele deu ao homem deveres a serem cumpridos. Não? Deus pedirá conta do bem que não tenha feito. É igual a questão, né, dos talentos. Né? Você vai enterrar os seus talentos. Né? E por que Kardec pergunta isso? Porque naquela época existiam muitas vertentes religiosas, né, de questão de se isolar. E dentro da Igreja Católica, essa remonta a Santo Antão, que é um santo da Igreja Católica que viveu entre 250 e 350. Né? Ele tinha, aos 20 anos, ele abandonou tudo e seguiu a risca o conselho de Jesus. Se queres ser perfeito, larga tudo que você tem e me siga. Né? E ele se refugiou no deserto, né? Em lugares difíceis, e depois até no Mar Vermelho. Né? Foi na margem do Mar Vermelho. A experiência do deserto, né, que ele pratica é uma prática de austeridade. Né? E Santo Antão estimulou essa prática. Né? Apesar da época ser uma época que não tinha tanta propaganda, mas a sua posição, o seu posicionamento, ele atraiu muita gente que ia em peregrinação, né? Até onde ele estava isolado, entre aspas, porque acharam ele, né? Para receber os seus conselhos. Né? Nem assim ele conseguiu se isolar. Né? Mas ele ficou famoso por conta disso. E ficou famoso também, né, dentro da história da católica, pelas tentações que ele sofreu no deserto. Né? E isso foi motivo, inclusive, de literatura e de vários quadros famosos, né? Pinturas que fizeram artistas famosos sobre as tentações de Santo Antão. Né? Não obstante, ele estava isolado no deserto. Né? E essa atitude dele, né, essa história dele, ela estimulou ordens religiosas fechadas, né, que viviam em conventos, beneditinos, cartuchos, carmelitas. Né? E assim, o que é o eremita? Ele é um indivíduo que vive isolado. Alguns se interessam pela vida na natureza. Né? É uma vida natural, uma vida sem a sociedade de consumo como a gente vê, né? Você buscando o seu próprio alimento. A gente vê muito disso nessa TV paga, as pessoas isoladas lá no meio do Alasca, né? Não totalmente, porque elas dependem de outros que moram na região, eles vivem numa comunidade pequena, que também tem vamos dizer, a mesma filosofia, né? De se isolar, mas não totalmente isolada, porque eles trocam mercadorias entre eles, etc. Mas assim, é uma vida na natureza, né? É uma visão.
e aqueles que a pessoa que ficavam sem nenhum contato, né? Uma escolha feita, e aí se baseia na religião em penitências. Né? A pessoa pensa em viver sozinha e se penitenciar para poder chegar a Deus. Né? Ao longo da história do cristianismo, né? Essa força foi grande. Né? No começo eram os padres que viviam no deserto, né? Eles se refugiavam no deserto, né? Para viver em pura contemplação, mas eles dependiam das pessoas. Então muitos levavam alimento para eles, né? Porque precisavam comer, lógico. Na Idade Média já não tinha deserto, né? Ganhou muitos adeptos também, né? Que se reuniam em grupos, né? Mas eles viviam em montanhas e florestas. Depois surgiram os conventos, né? Que a situação era hostil, a pessoa precisa se abrigar, né? A gente tem muito disso quando a gente vê o filme do Francisco de Assis, né? Que ele se isola numa igrejinha, eles montam um conventozinho né, que estava abandonado, restauram aquilo para viver juntos, né? Mas eles praticavam a caridade, né? Mas a gente tem uma ideia mais ou menos nesse sentido, que era uma pessoa que era um eremita. Recentemente um americano, ele saiu da sua clausura depois de 27 anos, né? E perguntaram o que ele fazia, ele falou que não fazia nada. E ele vivia, como é que ele vivia? Ele vivia, interessante, porque era um isolamento às avessas, né? Ele invadia outras cabanas que o pessoal tinha de veraneio naquela região para roubar comida, combustível, roupa, né? Para ele poder sobreviver, né? Então era um isolamento às avessas. Mas assim, muitos se isolam, tendo se isolado do pecado, do pecador, né? Dos lugares pecaminosos. E isso aí é uma coisa praticamente impossível, né? Tem uma história do Chico, né? Vamos pegar algumas pessoas que não viveram isolamento para chegar até Deus, né? O Chico Xavier tem uma história chamada Exercício da Paciência, né? Todo sábado ele tinha um grupo de voluntários que trabalhava com ele e saía para fazer caridade. Um dia, quando eles estão para sair, de repente chega um médium, uma pessoa que tinha trabalhado com eles, totalmente bêbado, que havia virado alcoólatra. E aquela equipe fica meio impaciente, né? Eles queriam sair logo, né? Se livrar daquela situação. E o Chico acolheu o bêbado, tá? Com muita alegria, e pediu para ele começar a cantar algumas músicas. Aí pediu para ele, canta aquela do Nelson Gonçalves. E ele cantou, né? Com toda a força do seu ser, né? Aí o Chico já emendou, agora canta aquela do Aldemar Dutra, né? E esse tipo de música não é qualquer um que canta, né? A pessoa que canta, ela canta mesmo. E ele foi cantando, o bêbado estava feliz e foi cantando. E o grupo impaciente para sair. O bêbado tanto cantou, né, que ele ficou bom no porre que ele tinha. E aí o Chico falou pro grupo, olha, pronto irmãos, podemos sair, fizemos nossa primeira caridade do dia de hoje. E o bêbado ficou todo feliz e chorava, falava pro Chico, só você entende, só você é meu amigo. E aí o Chico explica ao grupo, né? Ele havia perdido a família no carro, um acidente, né? E ele se sentia culpado por isso. A partir dessa situação ele virou alcoólatra. Não podemos julgar os nossos irmãos, mas deu um exemplo ali de essa questão da não se misturar, né? Não ficar junto de pessoas de má índole. O Divaldo também, no filme dele, saía na rua distribuindo alimentos para as pessoas que passavam fome. Foi muitas vezes até agredido, né, por alguns, né, pelos obsediados. E assim, uma questão que ele fazia, frisava e fazia questão de participar, ele ia nos prostíbulos de Salvador, levar comida, levar remédio, levar roupa, para aquelas pessoas que tinham crianças, tinham filhos e viviam ali. Ele nunca ficou, sabe, pensando, nossa, estou num prostíbulo, né? Caibar, ele visitava presos, ele ia nas penitenciárias, esse trabalho de visitar a penitenciária, ele foi um dos pioneiros, ele ia nas cadeias públicas visitar os presos, pegar o evangelho.
E muitas vezes aqueles menos, vamos dizer, o teor da situação não era criminosa, era pessoas que estavam descontroladas, ele acolheu na sua casa. Madre Teresa também, quando ela foi para a Índia, ela acolhia as pessoas que estavam na rua, que eram aqueles da casta social mais baixa que ninguém cuidava. E estavam na rua e iam morrer na rua mesmo. Iam ser recolhidos só quando morressem. Né? E ninguém entendia que era estrangeira religiosa maluca, né? Acolhendo gente de uma casta inferior. Ela não estava preocupada. Né? Ela ia aonde fosse necessário para acolher. Jesus também, né? Ele acolheu várias pessoas. Né? Ele encontrou Maria Madalena, né? Na casa de Simão, né? E aconselha ela a abandonar a prostituição. E ela abandona. E ele não se preocupava quem é que estava seguindo ele. Ele não estava preocupado se a pessoa tinha sido ou era prostituta. Né? Ele acolhia, ele conversava. Conversou com a mulher samaritana no poço de Jacó. Era mulher, era samaritana. Né? Ninguém se atrevia, um judeu não se atrevia a conversar com o samaritano. E ainda mulher, né? Quando ele acolhe o obsediado de Gadara, que ele foi esquecido no cemitério por ser obsediado. E Jesus vai lá e doutrina os espíritos, ele consegue voltar à sua razão. Né? Leprosos, doentes, leprosos eram abandonados, ninguém queria contato com leprosos. Né? Eram totalmente abandonados. E Jesus acolhe, abraça. Né? Tá? E aí, assim, a gente tem uma história do X, né, que a gente já contou várias vezes, mas é muito ilustrativo em relação a isso, que é a história do anjo santo e o pecador. Né? Que o pecador escutava a orientação de um santo. Né? E esse santo vivia ali ajoelhado, né? Na porta do templo, né? Fazendo suas preces a Deus quando chega um anjo. Né? O anjo se materializa e conversa com ele. Eles veem o anjo, né? E louvam a Deus, né? Ele está tendo a visão do anjo. E o anjo vai ao santo e fala: vejo que você permanece em oração. Né? Eu vim aqui solicitar um apoio. E o santo fala, né? Olha, eu espero altíssima adoração dia e noite. Aí o anjo fala: em nome dele eu peço a você para ajudar a uma criança que está agonizando num prostíbulo. Tá? O santo, né? Não, eu não posso me abeirar num lugar desse. É um lugar impuro, são pessoas impuras, não vou num lugar desse. O pecador falou: eu sou um penitente, né? Eu sou um pecador, não? Eu posso vos ajudar. E vai e ajuda o anjo. Aí o anjo torna aos dois e fala: agora também um homicida acaba de morrer numa cadeia, né? Quem pode me emprestar mãos amigas para que eu possa enterrá-lo? E o santo fala: eu tenho horror a criminosos. Aí o pecador fala: olha, disponha de mim, eu posso. E o anjo torna a insistir que uma mulher tinha se embriagado no bar próximo, ela podia ter uma morte prematura, né? Por conta da situação. E precisaria de alguém que atirasse daquele lugar. E o santo falou: não, eu não posso entrar no lugar desse, não posso respirar o clima das prostitutas. Né? E o pecador falou: estou às suas ordens. Tá? E assim foi. Né? O anjo tentando convencer o santo, entre aspas, a fazer alguma coisa, e o santo refugando por conta da situação dos locais ou das pessoas que ele encontrava. E o pecador fez todo aquele trabalho, e o tempo passou, né? Aí o santo, de repente, ele se desperta, ele morre e desperta no local
que ele se acha assim, meio estranho, né, onde ele está. E ele então viu que estava num lugar bem ruim, bem escuro, mas continuava rezando a Deus. E ele, um momento, ele vê uma luminosidade que desce e que estende os braços a ele. E quando ele olha bem para aquela figura, ele percebe que é o pecador, cheio de luz. E ele estranha, né, o pecador. O que ele havia feito para ter tanta glória, tanta luz assim? E o pecador, olhando a ele, disse: eu caminhei. Então essa é a lição do dia de hoje, né? Que a gente tem que ser dinâmico em relação ao Evangelho. Não ficar pregando só as palavras, né? Ter ação em relação àquilo que a gente está trazendo para as pessoas. Não ficar se atendo se as pessoas merecem ou deixam de merecer, se elas fizeram bem, fizeram mal, o que elas deixam de fazer, o que elas são. Mas pegar a palavra e a ação a todos indistintamente. Tá bom? Muito obrigado a todos. Bom domingo. Até a próxima semana.